Mais uma vez, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Para muitos, uma passagem da Escritura bem platônica. Daí, a pergunta provocativa da palestra: Platão está no céu? E nós vamos entender isso fazendo o link com tudo que nós já vimos ontem a respeito de paideia, a ideia de educação clássica, e agora entrando um pouquinho mais especificamente na área de epistemologia ou teoria do conhecimento, que é fundamental também para o nosso entendimento aqui desses aspectos mais fundacionais da pedagogia. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por que é que nós dizemos que essa porção das Escrituras parecem bem platônicas? Ora, porque alguns teólogos, alguns cristãos olham para esse texto e conseguem ver semelhanças com a filosofia de Platão, pelo menos no seu aspecto mais geral. Nós vimos ontem no quadro da Escola de Atenas, Platão apontando para o céu, enquanto Aristóteles apontava para a terra. Nós vemos exatamente de Platão uma ideia, sem trocadilho aqui, do idealismo, do mundo ideal, daquilo que realmente representa a realidade e não apenas as sombras aqui da terra. Então, a confusão, você olha para o início ali da igreja cristã, na chamada história antiga, e você vai perceber várias influências negativas de um neoplatonismo, coisas que nós experimentamos até hoje em nossas igrejas, com uma interpretação equivocada do Evangelho, muito influenciada ainda por várias filosofias, não apenas platonismo ou neoplatonismo, e por isso, então, a pergunta: Platão está no céu? Porque nós insistimos, pelo menos alguns filósofos, alguns cristãos, líderes religiosos, em entender que há uma possibilidade de Platão, de fato, ter sido salvo. Por quê? Porque você olha para as suas obras, você olha para aquilo que ele fez, ele chegou tão perto, não é possível que Platão não tenha alcançado um conhecimento do divino. E, usando então outras palavras, outras expressões, ele, na verdade, diz a mesma coisa que o Evangelho. E claro que a ideia aqui não é estudar platonismo em si, ou simplesmente chegar a uma conclusão se ele está no céu ou não. Aqui é uma temática, como eu falei anteriormente, bem provocativa, para nós entendermos, em primeiro lugar, como Platão continua sendo tão fundamental para o que nós estamos vivendo hoje em termos pedagógicos, tá? Lembrando que ontem eu já mencionei essa relação da paideia, como no mundo grego era algo essencial nesse relacionamento da polis com a formação do cidadão, que então serviria à polis nesse sistema de retroalimentação. E nós vamos ver então hoje uma área mais epistemológica da teoria do conhecimento, mas ainda mostrando como Platão já lançou essas bases do que significa uma educação a partir do Estado.
O que é, então, na visão de Platão, uma verdadeira república formada por cidadãos ideais, como Aristóteles chamava, e Paulo usa essa palavra, de psíquicos. Tá? O homem, aqui traduzido para nós, o homem que não é espiritual, o homem que não consegue enxergar a partir do Espírito Santo. Tá bom? E aí nós vemos que em nossas escolas, as escolas que os nossos filhos geralmente frequentam, nós temos situações parecidas com essa, tá? Irritada com as interpelações da menina em aula sobre animais marinhos, a professora diz: Julinha, não é possível que uma baleia tenha engolido Jonas, nem caberia na sua garganta. Julinha então responde: tudo bem, professora, quando eu chegar no céu, vou perguntar a Jonas. Sem paciência, a professora replica: e se Jonas não estiver no céu, mas no inferno? A resposta é imediata. Daí, professora, a senhora pergunta para ele. Nesse sentido, nós vemos aqui uma historinha que nos faz rir, quando na verdade nos deveria fazer chorar. Por quê? Porque as nossas crianças, elas não foram chamadas, diferentemente do que muitos pensam, para serem pequenos missionários num âmbito educacional completamente secular. As nossas crianças, por causa das promessas pactuais, por causa dessa paideia de Deus, na qual elas devem ser criadas, elas foram chamadas para serem bem treinadas, bem educadas, para que então, no momento adequado, elas tenham condições, sim, de enfrentar situações apologéticas como essa. E aqui é uma historinha que começa, na verdade, um artigo muito interessante do professor pastor Davi Charles Gomes, exatamente sobre essa questão da epistemologia, a teoria do conhecimento como algo essencial para o entendimento da verdadeira educação. Ele começa citando essa historinha para nos mostrar exatamente um contraste, tá? Mais uma vez, voltando aqui para a ideia de terra e céu, essa ideia platônica, né, das coisas materiais, como meramente reflexos daquilo que lá no céu, lá na eternidade, representam realmente o que as coisas são. Então, se você trabalha um pouco com pedagogia, se você já passou por uma faculdade nessa área, você consegue ver essa dicotomia, digamos assim. O trabalho concreto em sala de aula, representando a terra, ou reflexões supostamente mais nobres, representando, então, o idealismo ou a questão mais abstrata. E muitas vezes, então, hoje, como nós veremos aqui, em exemplos bem rápidos, é exatamente isso que tem acontecido nas universidades, em especial em pedagogia. Trata-se muito do abstrato, ou trata-se muito da ideologia, não necessariamente idealismo, mas trata-se então muito dessa questão, pouco da prática, e não é à toa que nós vemos uma crise educacional, repito, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E Eunice Durham, uma pedagoga, ela trata exatamente disso nessa citação. Ela fala: o objetivo declarado dos cursos de pedagogia é ensinar os candidatos a professar, a aplicar conhecimentos filosóficos, antropológicos, históricos e econômicos à educação. Em vez de aprenderem a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e naturalmente decidido em assembleia. Isso é o que nós estamos experimentando hoje, exatamente por causa do que nós veremos na próxima palestra. Principalmente quando nós vemos exatamente aquilo que Platão planejou em sua mente filosófica para uma realidade mais demonstrável das virtudes eternas. Você vê isso
cada vez mais na prática relacionado à educação. Então nós perguntamos, o que é educar e o que Platão tem a ver com isso? O professor Davi Charles Gomes, em seu artigo, ele diz: sem explicar a natureza do conhecimento, a origem e o processo mediante o qual é desenvolvido a transmissão do conhecimento, ou seja, o ensino, não será mais do que transmissão de opiniões, comunicação de meras tradições humanas e, portanto, algo difícil de justificar como verdade normativa. Em outras palavras, o professor pastor Davi está aqui dizendo, se nós não entendermos a teoria do conhecimento na área de educação, cada vez mais, nós trabalharemos com uma realidade de opiniões, e quem governa as opiniões, governa então a realidade, ao invés de sermos guiados por verdade normativa. E aí eu não preciso perguntar para vocês, eu tenho certeza absoluta disso, de onde procede verdade normativa, senão da palavra de Deus. Verdades normativas que guiam todas as áreas de conhecimento. E aí, o professor Davi, com essa citação, nos lembra de um perigo sobre a conclusão epistemológica pós-moderna. E nessa citação aqui nós vemos exatamente o que tem acontecido também no meio acadêmico, em especial na área de pedagogia. Para filósofos como Chisholm e Bergman, é preciso tentar esse tipo de explicação para se poder preservar o realismo do senso comum. O alvo de todas as explicações deste tipo é fazer com que a verdade seja algo além do que John Dewey, já explico quem foi, chamou de asseveração justificada, mais do que aquilo que nossos pares nos permitirão asseverar. Também, em outras palavras, no final das contas, verdade normativa na área da pedagogia é aquilo que os acadêmicos consideram como verdade. Mais uma vez, eu trago a sua atenção aqui para a realidade da academia hoje do Brasil. Não só na área de pedagogia, obviamente, principalmente nas áreas humanas, mas também envolvendo algumas áreas chamadas mais exatas. Você vê um controle, um domínio de pessoas, de profissionais, de acadêmicos que são claramente, deliberadamente anticristo, anti-Bíblia, anti-religião, não sabendo eles ou não admitindo eles que o que eles pregam também é uma religião. John Dewey foi um desses, lá nos Estados Unidos, no século XX, trazendo para a realidade daquele país que, em certo sentido, sempre com algumas falhas, é verdade, mas que, em certo sentido, sempre buscou realizar suas atividades baseados em norma ou verdade normativa. John Dewey, então, vem aplicar na área da pedagogia exatamente esse controle estatal e uma ideologia cada vez mais desvencilhada daquilo que é a fonte da verdade normativa, como nós já vimos, a Bíblia. Ele é conhecido nos Estados Unidos, e num certo sentido pode ser no Brasil também, como o pai da educação moderna. A gente pode acrescentar aí o pai da educação estatal moderna, fazendo a ponte mais uma vez com a República de Platão. Dewey, em vários sentidos, ele conseguiu pegar aquilo que era ideal na cabeça de Platão e aplicar de forma bem concreta nos nossos dias. E aí, como é que fica a questão? É uma questão de opinião ou verdade? Mais uma vez, nós precisamos olhar para Platão aqui, nesse sentido de teoria do conhecimento. Por que é que Platão tinha tanta convicção de que as coisas lá do mundo das ideias eram o que ele aqui descreve?
a teoria das ideias para Platão, o mundo ou esfera da realidade principal é o mundo das ideias. Esse lugar metafísico está além ou por trás da esfera das coisas materiais. Lembram-se? Escola de Atenas, aquela figura, Platão assim e Aristóteles assim. Tenham sempre aquela imagem na cabeça de vocês. Isso vai ajudá-los filosoficamente, isso vai ajudá-los pedagogicamente, inclusive teologicamente. Na verdade, corrigindo o que Platão e Aristóteles ensinaram. Para Platão, então, o mundo das ideias não é apenas real, mas também mais real do que o mundo dos objetos físicos. E se você conhece um pouquinho de Platão, além do que estamos vendo aqui hoje, você sabe que a escola de Atenas, a academia de Atenas, que ele constituiu, foi construída nos jardins de Academos. Academos, um grande herói grego, que morreu e foi enterrado justamente próximo de um bosque, e exatamente ali naquela região, Platão estabelece a sua escola, e daí o nome academia. Então lembrem-se, a academia hoje não é apenas algo onde você vai fazer exercícios físicos, mas tem muito mais a ver com essa ideia da universidade mesmo, ou até da educação infantil e fundamental. Hoje nos Estados Unidos você tem várias academies, e inclusive uma escola em Recife, uma escola cristã chamada Academia Cristã. E obviamente uma escola fundada por Platão tem tudo a ver com educação, ainda mais por causa da alegoria da caverna, ou o mito da caverna, da onde se extrai a expressão ex ducere. A palavra educação vem exatamente desse termo no latim, que significa ducere, o verbo guiar, ex para fora, guiar para fora. Bem resumidamente, o mito da caverna nos ensina, então, que homens estão em trevas, no mundo material, há uma luz lá fora, um dos homens ali consegue descobrir essa luz, ele é guiado para fora, então agora ele, conhecedor da luz, conhecedor da realidade, ele volta para as trevas para guiar os outros para fora, para a mesma luz. Educação. Não é isso que nós ainda ouvimos hoje? O que o Brasil precisa é de mais educação. O que o Brasil precisa é de mais filósofos que guiam os alunos, os discípulos das trevas do irracionalismo religioso para a luz do racionalismo materialista e humanista, alguma coisa nesse sentido. Já estava lá atrás, não temos nada de novo. Entretanto, quando você fala sobre o evangelho e a educação, quando você fala sobre teorias de criacionismo, na explicação de como tudo começou, você vai ouvir coisas como isso é religião, isso é o aspecto da fé. Nós aqui trabalhamos com ciência, nós aqui trabalhamos com aquilo que é tangível e não o que está apenas no aspecto abstrato do que você crê. Essa dicotomia ela é muito bem tratada naquele livro que no português tem um título do qual eu discordo, você já deve ter visto e até lido, Verdade Absoluta, da Nancy Pearce. O livro, na verdade, em inglês chama-se Total Truth, ou verdade total, verdade completa, verdade holística. Por que verdade absoluta não é um bom nome? Nem nesse título ou em qualquer outro lugar. Porque não existe verdade relativa, gente. Toda verdade é absoluta. Toda verdade normativa que procede das Escrituras é absoluta. É um pleonasmo, é uma redundância. Nós temos que usar em nosso vocabulário verdade absoluta. Não existe relativização, teoricamente, da verdade. É verdade ou aquilo que é falso. E nesse sentido, então, nós olhamos para o que acontecia em Platão
E há aqui problemas gravíssimos também de espiritualidade, digamos assim. Para Platão, o aprendizado ou o conhecimento vinha por meio da teoria da recordação, ou o que se chamava de anamneses. A alma é eterna e por isso já possui um conhecimento universal, mas que está esquecido. Vejam aí então como é que se dava o processo de conhecimento na cabeça de Platão. Todos vocês têm uma alma. Essa alma é pré-existente. Se toda a realidade está no mundo ideal, de onde a sua alma veio, você já conhece todas as coisas. Quando você chega aqui, nesse corpo humano, você simplesmente se esqueceu do que você já conhece, e a responsabilidade do instrutor, do professor, do filósofo, do educador, é fazer você lembrar dessas coisas. Olha isso, no diálogo de Platão, chamado Mênon. Sendo então a alma imortal, e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto tanto as coisas que estão aqui, quanto as que estão no Hades, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido. De modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude quanto aos demais, ser possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Mais uma vez eu insisto, você trata de evangelho na academia, você é rechaçado como um religioso, um fanático religioso, um espiritual, um místico. Mas Platão não é tratado assim. E olha só as coisas que ele diz. Veja quantas inconsistências religiosas existem naquele diálogo, ali naquele exemplo do diálogo. A doutrina da anamnese, ela depende de pressupostos religiosos. Eternidade da alma, conhecimento meramente a priori. Isso aqui é importantíssimo na nossa compreensão da epistemologia. Reencarnação. Então, por que o evangelho e o cristianismo é rejeitado, mas platonismo não? Ou pelo menos, claro, muitos discordam dele, não é que seja uma unanimidade, mas ele não é rechaçado ou simplesmente não recebido como o cristianismo tem sido tratado. Ou seja, o pensamento de Sócrates, que estava no diálogo com Mênon, Platão, se tratava de superstição religiosa ou uma mera opinião? No final das contas, aqui, esse estudo dessa noite vai começar a nos levar exatamente para isso. O que nós estamos tratando em pedagogia hoje se baseia em verdade normativa ou é mera opinião? São os acadêmicos de plantão que dominam as cátedras das universidades que determinam o que é pedagogia ou é uma verdade normativa que é atemporal, acultural, porque flui exatamente das escrituras? Vejam como Sócrates, ainda no diálogo, mostra uma inconsistência nisso tudo. Pergunta se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que não há ensino, mas apenas reminiscência. Estás procurando precipitar-me em contradição comigo mesmo? É por isso que usa-se então aquelas máximas de Sócrates: só sei que nada sei. Ele usava o método maiêutico, ele usava o método de sua mãe parteira para extrair do homem aquilo que já estava lá, mais uma vez, a priori. É como se todos então já conhecessem tudo, e agora eu estou só extraindo esse conhecimento que já está lá. Um problema gravíssimo, quando visto nesse desequilíbrio. E muitas pedagogias hoje adotam exatamente essa ideia. Mas Mênon insiste. Apesar de Sócrates mostrar uma contradição direta nisso, Mênon insiste. Mostra-me de qualquer modo que as coisas de fato se passam assim como dizes. Mas ao atender a este pedido, Sócrates não pode fazê-lo estritamente nos parâmetros que a doutrina requer.
Sócrates sabia, num certo sentido, que ele não tinha capacidade de ensinar verdade normativa. Ele só podia fazer com que aquela pessoa chegasse a essa conclusão, porque, teoricamente, a verdade normativa já estava nela. Já havia uma fonte a qual Sócrates levava aquela pessoa para que ela então descobrisse isso. Não poderia proceder de Sócrates. E aí você tem o dilema epistemológico, ou o dilema do conhecimento. Como é que eu sei que aquilo que eu chamo de verdade é a verdade? Como é que eu sei? Qual é o parâmetro? Qual é o padrão? E aqui nós devemos glorificar a Deus exatamente porque nós temos um padrão, não só para a pedagogia, mas para todas as coisas. O cristianismo, o evangelho, não é misticismo. O evangelho não é meramente conhecimento a priori, mas só no evangelho é que nós entendemos o que é conhecimento a priori. Eu já vou explicar isso para vocês. Nesse sentido, então, Platão tenta mostrar que a razão, que é eterna e universal, nos leva àquilo que é eternamente verdadeiro, belo e bom. Está aqui em negrito para que você comece a entender que esse é o tripé da educação clássica, o tripé, na verdade, de toda a metafísica, no sentido de querermos entender ou apreciar as coisas a partir de um padrão verdadeiro, belo e bom. Como é que eu sei que algo é bom? Como é que eu sei que algo é belo? Como é que eu sei que algo é verdadeiro? Nessa pressão de Mênon, Platão precisa responder: é a razão, é aquilo que está na eternidade. Ele até vai tratar de um suposto ser que caracteriza todas essas coisas, e por isso aí muitos vão confundir essa ideia de que Platão, ele conheceu a Deus, não apenas, isso só não se deu da forma como nós conhecemos, e que talvez isso fosse suficiente. E mesmo Platão respondendo tudo isso, a pergunta de um sofista, que eram os contraditórios da época, digamos assim, eles insistem nessa busca, eles falam, não é suficiente, qual é o padrão então de verdade, beleza e bondade? Cadê a concretude de tudo isso? Ou seja, em última instância, a aceitação dos pressupostos mitológicos e religiosos de Sócrates, Platão, também confirmaria a posição pós-moderna de que a base do conhecimento é mera tradição ou opinião cultural. Ou seja, nós rodamos e rodamos e rodamos, passamos por vários jargões filosóficos, ideias interessantes e caímos no mesmo problema, uma resposta faltando. Qual é o padrão de verdade, beleza e bondade? E aí, obviamente, diante disso, nós poderíamos cair em um desespero. Tá? Por isso que aqui a gente começa a ver o desespero se completando na próxima palestra. Se tudo não passa de opinião, tudo vai ser subjetivo. E isso vai nos levar a um agnosticismo. Isso vai nos levar, em última instância, a um niilismo. Nada responde absolutamente nada. Mas nós não precisamos cair nesse agnosticismo. Não é uma possibilidade real. Primeiro, nós estamos aqui. Se fosse agnosticismo, isso seria uma total perda de tempo. Nós não precisaríamos estar aqui. O próprio agnóstico, para reconhecer um possível agnosticismo, ele tem que ter algum tipo de conhecimento. Ele se autocontradiz nesse sentido.
Então, Platão não serve, Sócrates não serve, Aristóteles não serve, John Dewey não serve, nada que não procede da palavra de Deus serve para responder essa pergunta fundamental. E aqui apresentamos de uma forma mais específica Cornelius Van Til, um filósofo, teólogo, pastor, presbiteriano do século XX, que nos ajuda muito nessa questão da epistemologia. Se você não leu ainda as obras de Cornelius Van Til, eu realmente não sei o quanto já foi traduzido para o português, mas se você lê bem em inglês, vá atrás disso. Certamente, se você buscar a orientação do seu conselho aqui, eles vão lhe direcionar nesse sentido. Cornelius Van Til diz, então, diante dessas questões, estamos plenamente cônscios do fato de que não cristãos possuem vasto conhecimento, verdadeiro, em seus termos, a respeito do mundo. Em outras palavras, há um sentido no qual precisamos admitir o valor do conhecimento do não cristão. É Van Til aqui demonstrando, por graça comum, que nós trataremos mais especificamente amanhã, também lá em um dos nossos sermões, que por graça comum, Deus, ele manifesta conhecimento, inclusive na mente de Platão, na mente de Aristóteles, na mente de John Dewey. Mas o que você tem que perguntar nessa noite, nessa conferência, nós queremos que os nossos filhos sejam treinados, ensinados, guiados por meio de graça comum? Ou a graça comum, ela tem outro objetivo na vida do mundo inteiro, na igreja e na sociedade? A citação de Van Til é um exemplo de resolução do dilema epistemológico, aplicando um pressuposto de natureza religiosa bem diferente do de Sócrates e de outros mitos religiosos. Van Til e o cristianismo autêntico justificam a possibilidade de qualquer conhecimento com base em um conceito de revelação. Platão, vamos ser bonzinho com ele, bateu na trave. Platão chegou quase lá, como que um cego tateando. Ele conseguiu ali se aproximar bastante, mas sem revelação é impossível ter uma concretude daquilo que nós desejamos. Todos almejam isso, até o mais nihilista dos homens, norma ou verdade normativa, verdade concreta. E aí, é muito fácil mostrar, num ambiente como esse, que na verdade a revelação de Deus é esse padrão de verdade, beleza e bondade. É por isso que naquilo que nós temos chamado de educação clássica, verdade, beleza e bondade são esse tripé. Não porque Platão e outros descobriram isso, ou até mesmo são considerados como seus criadores, mas porque flui do Senhor. É o tripé de qualquer educação, pois essa é a estrutura criada por Deus e que baseia toda a busca. A filosofia pode ser resumida como uma busca metafísica, epistemológica e ética. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Esses aspectos maravilhosos, descobertos em Cristo, nos dão todas as respostas que nós precisamos para esses dilemas, não apenas pós-modernos, mas que agora se manifestam de maneira ainda mais gritante. Então a pergunta provocativa no início, se Platão está no céu, ela não é meramente
provocativa ou para chamar a atenção de vocês. É para nos mostrar o quanto nós temos que tomar cuidado com algo que eu já falei ontem e eu repito agora. Nós cristianizamos as coisas. Nós queremos aprender de fontes não confiáveis. Nós precisamos sair dessa conferência nesse final de semana entendendo o que realmente significa a suficiência das Escrituras, inclusive na área da pedagogia. E isso não significa, suficiência das Escrituras não significa, como eu também falei ontem, que esse é o único livro que nós trataremos, ou que será fonte de conhecimento, mas ele vai guiar todo o conhecimento. Ele nos ajuda a perguntar então, na verdade, se o céu estava em Platão. A educação não pode redimir ninguém. A educação não tira ninguém das trevas. Mas a luz das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, ela, enquanto ferramenta, pode ser sim redimida. Esse é o objetivo aqui. É oferecer aos filhos da aliança aquilo que é uma educação procedente da eternidade. Porque se você nunca pensou nisso antes, seus filhos são eternos. Mas por péssimas metodologias educacionais, muitos filhos da aliança podem se perder pelo caminho e ter uma eternidade nada agradável. Platão tentou desenvolver uma pedagogia celestial, mas ele nunca conseguiu, pois o céu não estava nele. Ele não conheceu a revelação especialíssima de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou falando sobre todas essas coisas, meus irmãos, porque, como eu mencionei ontem, se você for estudar, se vocês montarem grupos de estudos aqui, vocês vão inevitavelmente nessa busca pelo padrão das Escrituras na pedagogia esbarrarem em metodologia clássica. E aqui você vai ter esse tripé fundamental: verdade, beleza e bondade. Só podem ser conhecidas e aplicadas adequadamente em Cristo Jesus. Isso é educação clássica. É por isso que nós chamamos de educação cristã clássica. Entenda, e eu sei que precisa mais do que isso. Por isso, a proposta do outro estudo, em um outro formato lá na frente, se Deus permitir, isso vai acontecer. Nós não estamos cristianizando coisas pagãs, nós não estamos tentando transformar o platonismo em algo agradável ou utilizável no meio cristão. Nós não estamos aqui apresentando uma metodologia dentre outras, e porque ela mais se destaca, devemos preferi-la. Nós estamos apresentando aqui pressupostos escriturísticos. Primeiro, para nos livrar de tanta influência platônica ainda, para nos livrar de tanta influência de John Dewey ainda. E por que não? O nome não pode faltar, de tanta influência Paulo Freireana em nossas vidas. Nós estamos aqui preparando o terreno exatamente para a nossa próxima palestra, e eu espero então que vocês entendam cada vez mais que a resposta ao dilema do homem, qual é o padrão?
onde está a verdade, onde está a concretude de tudo isso, do conhecimento, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela revelação de Jesus Cristo a nós. Senhor, nós estamos aqui batalhando pelo conselho total do Senhor, o conselho completo das Escrituras, que inclui, obviamente, a área da pedagogia. E nós ficamos, ó Deus, gratos porque conhecemos o caminho. Num certo sentido, temos as respostas, mas somos falhos, somos fracos, somos tardios em ouvir, tardios em obedecer. Que essa palestra, juntamente com a próxima, ó Deus, nos mostrem cada vez mais os perigos de tudo aquilo que nós fazemos com base não na tua palavra, não nos teus ensinamentos, mas ensinamentos que podem parecer muito com o cristianismo, mas não são. Tende misericórdia dos nossos filhos, ó Deus, e que eles possam sim estar no céu, não por causa de uma simples metodologia bem aplicada por nós, ou nossa fidelidade ao pacto, mas por causa de Jesus Cristo na vida deles. E obviamente o Senhor Jesus nos ensina a sermos pais fiéis, obedientes, que aplicam a metodologia das Escrituras na vida deles. Abençoa essa igreja, ó Deus, e nos prepara para a próxima palestra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.